Esse exercício, gente, é muito poderoso. É fácil de fazer, não paga nada, é de graça. Se você já se sentiu assim preso, se você já se sentiu de alguma forma amarrado com teus sentimentos, amarrado com teus pensamentos, amarrado dentro de uma redoma da sua vida pessoal, sentimental, emocional, e você está querendo sair um pouco disso, você está querendo se libertar de certos pensamentos, de certos sentimentos que ficam aí martelando o seu dia a dia, que não te deixam em paz, que você não consegue se livrar deles. Existe um exercício muito poderoso para a gente poder dar um primeiro passo, uma primeira atitude que faz com que a gente se renove, que faz com que a nossa vida abra, que faz com que a gente entre num fluxo de crescimento, de desenvolvimento, de expansão pessoal. Esse exercício das pequenas atitudes diferentes, ele vai causando dentro de nós, quase que de forma imperceptível, a possibilidade da gente ir de encontro a novos pensamentos, a novos sentimentos, a novas emoções e aos poucos a gente vai se libertando daquela prisão que nós próprios criamos para nós. Como é que funciona isso? A partir do momento em que a gente vai construindo hábitos, pra gente, e tudo que a gente faz de forma constante vão se tornando hábitos. Essas nossas atitudes diárias, elas vão se tornando hábitos. Esses hábitos vão se arraigando dentro do nosso cérebro, que é uma forma do desgraçado poupar energia. A partir do momento em que você se habitua a fazer as mesmas coisas ou coisas comuns e corriqueiras constantemente, diariamente, o nosso cérebro ele vai criando redes para que ele não precise pensar muito a respeito do que ele vai fazer. É mais ou menos assim quando a gente está dirigindo, é mais ou menos assim quando a gente está fazendo aquelas coisas que a gente costuma fazer cotidianamente, normalmente. O cérebro ele para de se preocupar com isso, ele gasta muito pouca energia para poder realizar essas atitudes cotidianas que a gente faz, e assim ele poupa energia para que ele possa render melhor quando você estiver fazendo algo em que realmente ele precise se dedicar. É uma forma dele ter um controle próprio de energia, de gasto de energia. Então, à medida que a gente vai repetindo as mesmas coisas durante muito tempo, ele vai criando essas redes, e aí à medida que ele criou essas redes, ele já não gasta mais tanta energia para fazer aquilo que você costuma fazer, aquilo que eu costumo fazer cotidianamente. O que acontece com isso? Acontece que a gente vai criando essas redes, e essas redes, o hábito, ele vai se tornando uma espécie de cadeia em que nós nos pomos, em que a gente se coloca nessas cadeias de hábitos cotidianos, e a partir do momento em que a gente se tranca nessas cadeias, é quase que um reflexo natural da gente fazer sempre as mesmas coisas. Quando a gente costuma fazer sempre as mesmas coisas, a gente está num estado de segurança, uma suposta segurança, na verdade, emocional, em que a gente fica ali, a gente já sabe o que a gente vai fazer, a gente vai repetir aquelas coisas que a gente já tem feito, a gente vai fazer mais do mesmo. E quando a gente faz mais do mesmo, significa que a gente está numa área, numa zona de conforto, numa área de segurança. E isso é uma atitude que nós trazemos lá dos nossos antecedentes, no sentido de nos sentirmos mais seguros. Só que isso é muito prejudicial. O que acontece quando a gente vai quebrando aos poucos os nossos hábitos cotidianos? Se a gente dá umas pequenas quebradas neles, o nosso cérebro ele começa a criar novas redes neurais. Ele começa a se desenvolver de uma forma diferente. A gente começa a quebrar o nosso hábito de sentimentos. Então, o que acontece? Muitas vezes você não sabe porque toda hora te invade aquela mesma questão, aqueles mesmos sentimentos, aqueles mesmos pensamentos, que você está querendo se livrar deles um pouco, mas eles estão acompanhando o seu ritmo de funcionamento habitual. Eles estão acompanhando essa forma de você viver igualzinha durante todo o dia. Muda por dentro às vezes. Por exemplo, todo dia você senta para ler um jornal, muda
notícia que você está lendo, mas o hábito é o mesmo. Então, provavelmente, o seu funcionamento vai ser o mesmo. Se você todo dia repete as mesmas atitudes, provavelmente os seus pensamentos e os seus sentimentos vão te acompanhar da mesma forma durante todo o dia. E muitas vezes você vai estar querendo se livrar desses pensamentos, querendo se livrar desses sentimentos. E aí o que você faz? Pequenas atitudes diferentes. A partir do momento em que você quebra essa cadeia, você quebra o elo dessa corrente que está te amarrando, esse cotidiano que te prende, né, de fazer as mesmas coisas todo dia, você começa a dar uma religada, você propõe um refuncionamento do seu cérebro. Você propõe um refuncionamento do seu cérebro que, consequentemente, vai atingir as tuas emoções e os teus sentimentos. A partir do momento em que você quebrou esse funcionamento, você está renovando a sua forma de pensar. Você está renovando as suas possibilidades de sentimento. Esse exercício, gente, é muito poderoso. É fácil de fazer, não paga nada, é de graça, claro, a não ser que você resolva fazer um investimento em novos aprendizados. Nossa, como eu te recomendo você fazer isso, como eu te recomendo fazer isso. Porque o seu cérebro é uma máquina absolutamente poderosa. O seu cérebro é uma ferramenta de um poder, de uma capacidade que você não faz ideia. E a gente usa isso de tão pouco. E à medida que a gente entra nesse hábito diário, nesse funcionamento diário, a gente vai limitando mais ainda a capacidade dessa super máquina de se expandir, de crescer, de evoluir. E os nossos sentimentos também são uma ferramenta de muito poder. Para olhar. O que você faz todo dia igual, que realmente é importante, que realmente faz a diferença na tua vida? Ou o que você já faz que é simplesmente um hábito, que é simplesmente uma coisa que assim, eu estou acostumado a todo dia fazer isso, porque todo dia eu faço isso há muitos anos. Será que não é a hora de você pegar esse hábito, essa coisa que você faz repetidamente há muitos anos e alterar isso e falar assim, eu vou botar uma coisa nova aqui. Nesse horário que eu faço essa coisa repetidamente há muitos anos, eu vou trocar e vou botar uma coisa nova. Eu vou aprender sobre e-commerce, eu vou aprender sobre língua italiana, língua francesa, eu vou aprender sobre culinária. Eu não cozinho, não sei cozinhar, então eu vou aprender a fazer um prato, que aí vai chegar no final de semana, eu vou surpreender meu marido, minha marida, minha esposa, meu esposo, eu vou chegar lá e vou dar um jogo neles que eles vão falar assim, pô, caramba, você fez um negócio diferente aí. Fiz porque durante a semana eu aprendi a fazer uma coisa diferente. Seu cérebro se mexeu, seu cérebro se religou, seus sentimentos ficaram diferentes. Olha o tanto de coisa boa que você está produzindo para a história do filme da sua vida, se você tomar pequenas atitudes diferentes. Quebra essa corrente, quebra essa história, quebra agora, quebra hoje. Como é que eu quebro? Pequenas atitudes diferentes. Tomou pequenas atitudes diferentes, você vai quebrar essa história. Faz aí e depois você pode me cobrar se a sua vida não vai mudar da água pro vinho. No processo aí de 1 ano, pelo menos, você vai chegar e vai se transformar. Quando você olhar para trás, você vai falar, caramba, eu era aquela pessoa e hoje eu sou essa pessoa.